Não tive o prazer de crescer num lar cristão, né? Eu falo até que os meus filhos hoje, eles têm o prazer de crescer numa casa que conhece o Senhor, né? Mas, infelizmente, a minha infância eu não tive isso. Então, eu cresci ali numa casa totalmente, assim, desestruturada, né? Minha mãe e meu pai tinham um relacionamento muito difícil, minha mãe sofreu muitas agressões domésticas, meu pai era usuário de droga, né? Ele bebia, tinha problema com alcoolismo. E quando eu era bebê, a minha mãe sempre estava mudando de lugar, né? A gente sempre mudava de residência, porque ele tinha problema com um determinado traficante. Aí a gente fugia para outro lugar. E aí minha mãe recebia ameaças, né? Ela conta que eu, neném, recém-nascida, ela entrou, estava em casa e entrou um homem lá de máscara e falou para ela que se ele não pagasse o que ele devia, ele ia tirar a nossa vida. E minha mãe saiu comigo correndo, fugindo de resguardo, né? Antes de eu nascer, a minha mãe trabalhava numa casa de família, entrou um ladrão naquela casa. E quando ele olhou para a barriga da minha mãe, que ele viu minha mãe gestante, ele parou imediatamente, né, e fugiu. Recuou na hora, né? Então, a gente vê quantos livramentos o Senhor já vinha ministrando, né? Minha mãe sofreu muitas situações dolorosas durante a nossa infância, né? Minha infância, da minha irmã. Ela, gestante da minha irmã, a gente já morava na cidade de Trindade, ela comprou a casinha dela, né? E ela teve a minha irmã, e ali foram as últimas agressões que a minha mãe sofreu da parte do papai, né? Um dia minha mãe fez uma compra, ela tinha comprado aqueles leites de saquinho. Eu nunca esqueço isso. E aí ele começou a bater muito na minha mãe. Ele pegava aqueles leites e jogava, assim, e o chão ficou tomado daquele tanto de leite, né? E eu lembro que eu olhei, assim, pela brecha da parede, e ele tava com aquela cavadeira que fura para plantar. Ah, você tava escondida, tava isso? Com a minha irmã no colo, escondida. Quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de 6 anos. 6 anos. A nossa diferença e sua irmãzinha? Meses. Nossa. Ela tava no meu colo. E aí, quando eu olhei aquela cena, eu voltei com a minha irmã para trás, eu fechei os meus olhos, né? E eu falei assim, acabou, perdi minha família, né? E algum vizinho tinha chamado a polícia. Então, a polícia estourou a porta, entrou. Ai, meu Deus. Naquele momento, Deus é lindo. E naquele momento ali, a polícia prendeu meu pai, né? E minha mãe, tadinha, toda machucada, né? Transtornada com aquela situação. E aí eu lembro do meu pai algemado, de costas no chão, sem camisa. Ele olhou pra mim e falou assim, filha, o papai vai mudar por você. Hoje o papai vai mudar de vida. E ele foi preso. E aí lá nessa delegacia ele conheceu ali um pastor, uma pessoa da igreja. E levou meu pai. Falou assim, você quer ir para uma clínica? Você quer mudar de vida? Quer conhecer Jesus? Né? E aí eu não trouxe aqui o histórico do meu pai. O meu pai, ele vem de uma família que servia o mundo oculto, né? Então tinha um avô que trabalhava na magia negra, uma avó também que trabalhava. Meu pai cresceu numa infância muito difícil, muito perturbadora. Ele sofreu abuso sexual. Nossa. Então ele carregava muitas coisas, muita né? Carga muita negativa, carga. Meu pai né? ele manifestava drogado, os demônios falavam. E eu criança via os demônios falando na boca dele, que ia matar, que ia pôr fim na vida dele. Então ele sofria muito. Quando ele foi internado nessa clínica, hoje eu não tenho noção de quanto tempo, mas foi muito tempo, acho que 1 ano. Mas na prisão ele ficou muito tempo? Ficou dias. Ah, ficou dias. Isso. Só para manter ali, para, né, se acalmar. Para se acalmar. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. E aí ele foi para essa clínica, né, de reabilitação. E ali meu pai conheceu Jesus. Meu pai passou por um processo de libertação muito doloroso, muito difícil, mas ele queria conhecer o Senhor, ele tinha esse desejo. Então, ali ele passou pela libertação, né? A gente fazia as visitas para ele, a gente estava ali com ele aos domingos, nos cultos, porque tinha culto no dia de domingo, na clínica, né? Tinha culto. Ai, e ele desceu as águas. Meu pai saiu de lá obreiro, já saiu de lá obreiro, olha, já saiu um homem mesmo de valor, né? Oh, e ele saiu dali assim para nunca mais. Quando ele saiu de lá, ele procurou minha mãe, né? E os dois não conseguiram reatar o casamento. Hoje eu entendo, né? A gente olhando pelo lado psicológico de todas as coisas. Minha mãe era muito ferida. Ela sofreu um relacionamento muito abusivo. Então, minha mãe não queria mesmo. Ela não acreditava mais se aquilo poderia... trauma, né? Ela estava traumatizada, né? Então, ela não quis, né? E aí, cada um seguiu sua vida. Meu pai, Deus preparou uma esposa. Ele casou com a esposa, abençoada. Minha mãe seguiu a vida dela, né? E nós continuamos ali com a minha mãe. E aí, com 7 anos, eu vou sofrer o meu primeiro abuso, né? Eu fui abusada sexualmente a primeira vez com 7 anos por uma pessoa.
não tinha consciência do que estava acontecendo. Eu lembro que eu não me sentia à vontade naquela situação, não tinha consciência do que acontecia, mas aquilo de alguma forma me incomodava. Mas foi algo muito rápido, em vista do outro abuso, né? E ali foram... 7 anos de idade, 7 né? anos de idade. É bem novinha, Muito novinha. Não tem aquele pensamento, eu sei o que ele tá fazendo, mas não tem, né? Fica meio... Sim, e aquilo mexeu com o meu comportamento, porque Sim. eu era uma criança de um jeito e me tornei de outro. Então eu fiquei às vezes mais agressiva, arredia, eu chorava mais, eu tinha às vezes um comportamento que era inesperado, né? E eu não conseguia falar sobre o que eu vivi. Então silenciei aquele abuso. Você silenciou. Silenciei o abuso. E aí a gente passou um tempinho, com 9 anos, eu fui novamente abusada, só que dessa vez os abusos começaram a ser por outra pessoa. E aí esse abuso durou um tempo, né? Ele não foi um pequeno tempo como o outro. Sim. E esse trouxe muitos danos, né? Esse machucou muito meu coração, minha alma, porque eu já conheci o que estava acontecendo. 9 anos. E aí eu lembro que nessa época eu dizia assim... Por que que eu existo, né? Por que que o Senhor permite a minha vida? Será que Deus existe? E eu era uma criança muito triste. Mas, Jamília, eu chorava e eu tinha vontade de morrer. Eu era uma criança com pensamento de morte, uma criança com pensamento suicida. E eu tinha muito medo, né, de que a minha irmã passasse pelo que eu estava passando. Então, eu sempre pensava muito nela. Eu era uma criança que tinha perdido totalmente a minha infância, né? Tinha perdido a minha inocência. Eu carregava uma maturidade que não era minha, né? Sim. Então, aquilo ali me movimentou muito o meu coração. E foi por um tempo, né? Um tempo longo. Até quantos anos, mais ou menos? Eu acredito que até quase uns 11 anos. E foi muito doloroso, Sim. né? Foi muito difícil. Em várias situações, assim, onde eu estava colocando meu filho para dormir, o Moisés mais velho. Sim. E aí ele tava assim com sono, né? E ele usa fralda para dormir à noite. Aí eu fui colocar a fralda nele, eu olhei naquela vulnerabilidade e eu comecei a chorar. Eu falei assim, Jesus, a gente chora hoje porque a gente lembra daquilo, mas o Senhor cura o nosso coração. E eu falei, Senhor, o meu filho, tão inocente, dormindo. Senhor, quantas vezes eu fui abusado nessa situação? Uma criança tão vulnerável, uma criança sem defesa, né? Então, que dor, né? Que dor. A gente que tem filho, a gente pensa, né? E sente a dor, se coloca naquele lugar. Né? E muita dor, né? Então, foi muito difícil esse processo, né? Sim. E... além de tudo que eu vivi, né? E essa parte é o que o Senhor fala para mim, porque eu nunca contei sobre isso, né? Quem sabe do que eu vou declarar aqui é o meu esposo e o meu pastor, que são as únicas pessoas que conhecem que conhecem sua história, que conhecem essa parte da história, essa né? Parte, porque esse é segundo abusador, né? Mais tarde ele teve uma confirmação de diagnóstico para HIV positivo. Nossa. E esse foi o maior livramento que o Senhor me deu, porque eu era uma criança na mão de uma pessoa nessa situação, de um pedófilo, e o Senhor me livrou. Então, eu falo que a mão do Senhor, ela esteve durante todo o tempo. Ainda que uma criança, lembra? Eu falei do meu filho deitado, dormindo, inocente, uma criança indefesa, mas uma criança amada. Alguém que não tem defesa humana, mas tem o Senhor. Tem o Senhor. Né? Alguém que tem ali o Senhor dos Exércitos, aquele que não dorme, que não tosqueneja, não está dormindo, guarda de Israel. Os olhos do Senhor estavam sobre mim. Amém. Glória a Deus. E esse foi o maior livramento Glória a Deus. que o Senhor poderia me dar. Né? Então, fui morar com meu pai após esse abuso, né? Passei um tempo morando com ele mocinha. Nesse período é quando eu conheço Jesus pela primeira vez, né? Meu pai, ele era cristão da Assembleia de Deus, e aí tinha a Santa Ceia. A minha madrasta, ela colocava a gente linda com aqueles laços na cabeça, e pintava o cabelo, e vestia aquele vestido. Ai, que lindo! E a gente ia para a escola dominical, e aí nas férias a EBD, e era maravilhoso aquilo ali. Eu adorava, porque eu nunca tinha vivido aquilo, né? Sim. E eu lembro que eu sempre perguntava à professora da escola, professora, mas quem é Deus? Da onde ele surgiu? E eu lembro que ela falava assim,
Carol, minha filha, eu não sei te responder isso não. Quando você chegar no céu, você pergunta de onde ele surgiu. Meu Deus! Eu lembro que eu perguntava, eu falava pra ela. Eu sei. Mas aonde ele surgiu? Meu Jesus! Eu era muito curiosa, né? Sim. Era maravilhoso. Mas seu pai não falava sobre essa... Ele explicava pra mim, mas eu era tão curiosa, eu queria sempre saber mais. Sim, você queria saber mais. E a gente fazia as coreografias. Isso. Era muito maravilhoso aquele processo, aquele tempo, né? E eu lembro que quando terminava o culto no domingo, a gente tinha um pastor e ele colocava as crianças tudo na caminhonete dele e a gente ia embora, todo mundo atrás da caminhonete. Todo mundo feliz. Gritando e brincando, né? E era bom demais. E ali eu conheci Jesus através do meu pai. Então eu falei assim, gente, existe um Deus, né? Existe um Jesus que me ama. Sim. E ali eu já sabia que algo era diferente na minha vida. Eu retornei para morar com a minha mãe, né? Recebi uma educação na religião dela, mas eu não me sentia à vontade, né? E aí, sim, quando eu tinha 14 anos, eu era uma adolescente muito triste, uma adolescente assim sem muita perspectiva, né? Tinha uma senhora que me acompanhava, que ela sempre orava por mim. Ela morava na rua da minha mãe. E aí um dia ela falou pra mim assim, Carol, minha filha, Deus vai te dar um homem, um varão. E esse homem vai te amar tanto. E você vai entender muitas coisas que você vive. O Senhor vai te dar uma pessoa que te ama. Aí eu olhei pra ela e falei assim, misericórdia, irmã, mas eu sou só uma criança. 14 anos, né? E ela falou assim, não, minha filha, mas o Senhor sabe. Eu falei, então amém, né? E aí eu fiquei ali, né? Passaram-se 4 meses, eu conheci meu marido. E aí, quando eu conheci ele, né? Ele era um menino, assim, que não conhecia o Senhor. Ele vivia uma vida diferente da minha, sim, né? Eu falava, não, vou namorar com esse rapaz, não. Mas ele era um rapaz tão abençoado, assim, trabalhador, honesto, né? E eu falei assim, não, vamos conhecer esse rapaz, né? E a gente começou a namorar. E nós demos muito certo. Ele veio para me tirar daquela tristeza, realmente, como o Senhor tinha dito, né? Ele chegou para mudar mesmo as coisas, desfocar daquela tristeza, daquela vontade de morrer. Ele trouxe alegria, né? Sim. E a gente cresceu junto, porque eram os dois muito novos. Ele tinha 17 anos, ia fazer 18, eu ia fazer 15. Era mais nova, né? Mais nova, isso. E aí nós namoramos, né? Infelizmente, não namoramos conforme as coisas do Senhor, porque os dois não estavam na igreja, não conhecia, não tinha explicação bíblica, não tinha referência, né? Uhum. E eu não ficava naquela constância na casa do meu pai, então não tinha aquela educação, sim, ia pra igreja, né? Aprendia, né? Sim. Então, infelizmente, teve esse né, namoro assim que não correspondia à vontade do Senhor. Mas casamos ali com 7 anos de namoro, ele me pediu em casamento, a gente noivou, os dois já trabalhavam, fizemos uma festa muito linda, uma festa muito abençoada, né? E aí, na época, meu esposo, ele bebia, né? E ele falava assim, não, ó, eu só vou deixar o pastor casar a gente se você deixar eu levar a bebida pra festa. Eu falei, gente, mas não tem lógica uma coisa dessa, né? Meu Deus. Eu falei assim, não, então tá bom, deixa Deus trabalhar. E o pastor veio, fez o casamento, nós casamos, né? E até então, eu e meu esposo nunca tivemos problema, briga, a gente não tinha nada, né? E aí, quando nós casamos, eu já trabalhava numa empresa muito grande. Na época eu já estava assim, tinha meus 19 anos, né? Tinha uma cabeça assim já mais madura. E aí eu lembro que começou uma porta de entrada ali, porque o diabo, irmã Jamile, ele não vai agir do nada. Ele tem brechas primeiro que vão sendo dadas isso. Aí, né? Ele ganha brechas, ele ganha oportunidades para poder fazer aquilo que ele tem para fazer. Lá e fazer o que ele quer. Isso. Então, o que acontece? Uma das minhas madrinhas de casamento, ela servia a uma determinada religião. Eu não tinha noção espiritual do que aquilo representava para mim. E a gente tinha um contato muito próximo nesse local de trabalho. E eu lembro que ela referia para mim, aquelas reuniões, falava, nossa, que interessante, eu quero ir nesse lugar. Mas Deus é tão maravilhoso que nem permitiu de eu ir. E aí um dia eu estava ali trabalhando e uma professora ali daquela escola me presenteou com um livro espírita. E esse livro, né, me despertou interesse, porque o diabo, ele sabia que eu gostava muito de literatura. E ela me presenteou, ela falou assim, olha, esse livro vai mudar a sua vida, é um livro maravilhoso. E hoje eu entendo que aquilo ali foi uma estratégia do inimigo, né? Era um ponto de isca dele para me prender. E eu recebi esse livro dela, de uma escritora muito famosa, e comecei a ler esse livro. E todos os livros daquela mulher, todos os livros que ela escrevia, eu viciava naquilo. Então, a gente sabe que um abismo chama outro abismo. Isso. O diabo me viciava naquela literatura. E eu queria continuar.
É tão interessante que, às vezes, eu dormia perto de pessoas, a minha sogra, a gente ia fazer viagem, ela falava assim, Carol, misericórdia, você conversa com fulano, com Beltrano a noite toda. Eu falava assim, gente, mas esses são os personagens do livro. Então, o diabo já estava trabalhando na minha mente, Meu Deus. E aí, o Vinícius trabalhava à noite, ele não dormia em casa, e todas as vezes que eu ia dormir, começava manifestações dentro da minha casa. Dava descarga no banheiro, andava no corredor, tirava o meu sono. E quando eu dormia, eu sonhava que eu estava dentro de uma determinada sala, vestida com uma roupa branca, com um pano branco na cabeça. E que eu escrevia coisas e que tinha alguém atrás de mim. Então, o diabo queria me levar para esse lugar, né? O diabo queria me escravizar naquilo que ele faz, né? Isso. E eu não tinha noção do que eu estava vivendo. E aí eu comecei a desenvolver uma depressão profunda. Eu não conseguia levantar da minha cama e tirar um pijama. Eu não conseguia levantar da minha cama e escovar os dentes, pentear o cabelo. Eu ficava o dia todo chorando. Eu não sabia nem por que eu estava naquela situação. E aí, em contrapartida, meu esposo começou a beber de uma forma desenfreada. A nossa casa, que tinha coisas assim, transbordando, começou a não ter nada. A faltar, nós começamos a viver escassez, assim. A nossa vida ficou irreconhecível, né? E aquilo foi tomando de conta. E hoje eu falo que a porta de entrada do diabo foi o bendito livro, a bendita brecha que foi aberta. Que ele encontrou. Ele encontrou, né? E ali começamos a brigar demais, brigar e desentender. Um determinado dia ele saiu para trabalhar e eu saí de casa. Detalhe, nós casamos em outubro de 2015. Eu saí de casa em agosto de 2016, 10 meses de casada. 10 meses. E a gente foi para o divórcio no dia 15 de setembro de 2016, com exatamente 11 meses de casado. Nós estávamos divorciando. Meu a Deus. gente divorciou, foi muito doloroso aquele momento, né? E a minha cabeça virou totalmente. Eu fui embora para Minas Gerais, ele ficou lá em Goiás, a cabeça dele também virou. Mas você separou mesmo, em papel mesmo, assim? Divorciado mesmo, no papel. E aí eu fui embora para Minas Gerais, ele ficou em Goiás e a gente começou a viver uma vida totalmente improvável daquilo que a gente era acostumada a viver. E a depressão, como que você... Uma depressão profunda, né? Você curou essa... E eu me envolvi com um relacionamento em Minas Gerais, né? E ali os demônios continuavam a me perturbar. Eu lembro de levantar de madrugada, eu morava numa casa muito alta, em cima de um morro, assim. E o diabo falava assim, pega a faca e enfia em você e morre, porque nunca mais você vai ver seu marido. Nunca mais você volta para Goiânia, você vê seu marido, você tem uma casa restaurada, nunca mais. Além de destruir o seu casamento, ele queria também destruir a sua vida. A minha vida. Tirar a sua vida. Sim. Eu lembro que, né? Mas, Jamília, eu entrava nas igrejas, né? Quando eu conseguia ir em alguma igreja, a minha prima, eu quero louvar a Deus aqui pela vida da Cíntia, minha prima. Amém. Ela estava comigo nesse processo e ela me levava nas igrejas. Ela pegava na minha mão e me levava. E ela falava assim... Vamos na igreja comigo? E aí Deus usava um vaso todas as vezes que eu estava na igreja. Deus usava um vaso e falava assim, você é minha missionária, você vai me servir. Eu falava assim, quem sou eu, gente? Olha aqui minha vida do jeito que tá. Como que esse povo tá falando isso pra mim? Não, certamente isso não é Deus. E aí eu voltava para casa, vivia aquela vida, eu trabalhava em vários lugares, ocupava o meu tempo, porque eu era muito deprimida, né? Todo momento que eu estava sozinha, o diabo trazia pensamentos de morte. E olha como isso é algo que perseguia desde a infância, né? Porque ele usava a situação da dor da casa quebrada, da separação dos pais, porque não tem nada pior para um filho do que perder o casamento dos seus pais, a constituição da sua família, né? Quebra aquilo ali que ele tem como base para a vida. Então, o diabo trazia trauma em cima de trauma. E ele ia trabalhando todos aqueles traumas, né? E aí eu lembro que todas as vezes que eu estava sozinha, esse pensamento vinha. E aí um dia, eu estava lá, quase um ano já que eu estava lá, naquela casa, eu ajoelhei no meio da cozinha e eu falei assim, Deus, me tira daqui. Eu não tenho forças de sair desse lugar, mas eu quero que o Senhor me tire daqui. Porque todas as vezes que eu queria ir embora, eu ia até a rodoviária e voltava. Uma força me puxava para trás. Embora daquela cidade que você... daquele lugar, porque ali não era o meu lugar. E todas as vezes que eu queria fugir dali, uma força me trazia de volta. E eu não conseguia sair dali, Jamília.
É a força do mal, né? Queria você ali para tirar a sua vida. Às vezes a gente faz a obra do Senhor e escuta as pessoas falarem assim: eu não tenho força de fazer tal determinada coisa, eu não tenho força de tomar tal decisão. A gente menospreza aquela pessoa, às vezes pensa que aquela pessoa ali está criando uma desculpa, mas mal sabemos, né, o que ela está dizendo para nós. Às vezes, realmente, ela não consegue, né? É muito doloroso para aquela pessoa, às vezes, um processo. Às vezes, ela precisa de alguém para pegar na mão dela e levar ela, né? Uma ajuda, né? Uma oração, Deus uma manda, palavra. A gente pensa que consegue sozinha, né? Mas Deus sempre manda uma pessoa para ir lá e ajudar, né? Como fala, é melhor dois do que um só, né? Então, verdade. A gente sempre precisa de uma mão para... É verdade. Né? E aí eu lembro que próximo ao meu aniversário eu fiz essa oração. E aí no dia do meu aniversário o Senhor fez um rebuliço e me tirou daquele lugar. Eu fui embora dali com a roupa do corpo e o meu último dinheiro. E aí eu lembro que cheguei em Goiânia, né? Pedi pra minha mãe me buscar ali na rodoviária. Eu tava assim, totalmente perdida. Eu me sentia uma criança. Eu tinha medo das pessoas, medo dos lugares. A depressão tomava conta. A depressão. Tomava a depressão. conta de mim, né? E aí eu fui pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, a minha irmã ligou pro meu marido, pro Vinícius, né? Falou: olha, a Carol chegou, ela tá aqui. Você não quer vir ver ela, não? Aí ele foi lá e eu fiquei muito feliz com a chegada dele. Só que todas as vezes que eu me aproximava do Vinícius, eu sentia o mal-estar, eu sentia algo ruim. E a gente sabe que existia forças malignas atuando. Porque o diabo não quer um casamento. Ele não quer uma família, ele não quer um projeto de Deus. Ele quer escravizar as pessoas naquilo que ele faz, né? Que era exatamente o que ele veio fazer comigo mais tarde. Porque quando eu cheguei, que eu retornei para Goiânia, eu comecei a me aproximar de pessoas que eu não tinha costume. Algumas amizades, né, que frequentavam terreiros, amizades que tinham pai de santo, mãe de santo, que conviviam com esse tipo de ambiente. E eu lembro que uma certa noite eu tinha saído de uma boate com uma amiga e a gente estava dormindo na mesma cama, né, na casa dela. E eu lembro que naquela madrugada eu dormi e eu senti um demônio tentando tomar conta do meu corpo. Eu senti ele tentando manifestar. E eu senti ele mexer no meu corpo, mas ele não conseguia dominar a minha mente. Eu declarava, eu falava: na minha mente você não vai entrar. E aí ele me levou para um ambiente. Meu Deus. Né? E nesse ambiente eu vi pessoas que eu conhecia, que eram de terreiro, que frequentavam esse lugar. E eu via o demônio ali naquele lugar. Então, e quando eu acordei puxando o ar. Acordei assim... Quando eu puxei esse ar, ela acordou e falou: o que foi? Eu falei: eu preciso ir embora. E ali foi um estalo de Deus. Mas aquele ambiente, né, era ruim. Era um ambiente horrível, né? Era um ambiente trevoso. Ali eram demônios, né? Isso. E aí, ali eu tive um estalo de dedo, assim: não, peraí. Alguma coisa tá errada, né? E aí eu falei: eu preciso sair desse lugar. Com essas amizades, eu frequentava boates, eu conhecia pessoas, eu não me prostituía por dinheiro, mas eu me prostituía, né? Então, é muito triste, porque eu perdi todos os meus valores. Apesar de não ter crescido dentro da igreja, eu cresci escutando valores, princípios. Eu tinha um pai e uma mãe que me ensinavam coisas, que falavam comigo, né? Que me instruíam, né? Então, aquilo não era eu. Realmente não tinha nada a ver com o que eu tinha recebido da minha família, né? Totalmente fora daquilo que eu tinha recebido até então na minha vida. Sim. E aí eu lembro que essa prostituição, eram muitas coisas pesadas, né? Só não bebia e usava droga. Sim, naquela cidade que o inimigo tentou tirar a sua vida, ele não conseguiu. Não, mas isso eu já estava em Goiânia. Mas ele foi tentando, de algumas formas, né? Ir lá, querer prostituição. Sim. Colocar pessoas ruins na sua vida. Para você eram as pessoas legal, né? Mas para Deus não era de Deus, então... É verdade. Aquele era meu ciclo de amizade, era as pessoas com quais eu andava, né? E aí eu lembro que uma determinada profissional, né, de um lugar que eu ia, ela falou assim: Carol, eu vou te fazer um convite, eu quero que você vá na igreja comigo. Eu falei assim: nossa, então vamos, né? Ela falou: vamos no culto comigo? Eu falei: vamos. E aí, nessa época que eu comecei a ir na igreja com ela, o meu esposo, ele já tinha passado por vários processos parecidos com esse meu, mas ele já tinha conhecido o Senhor. E aí, aonde eu quero aqui louvar a vida dele, eu quero
dar nesse breve testemunho, porque ele vai falar daquilo que Deus fez na vida dele. Glória a Deus, vou esperar. Nessa época, ele já tinha se encontrado com o Senhor. Deus preparou uma pastora muito abençoada, uma grande mulher de Deus ali, né? Que esteve ao lado dele, ajudando ele a orar, a jejuar, a conhecer o Senhor, a buscar o Senhor. Ele se converteu por completo. Glória a Deus, Quando aleluia, o Senhor chamou Jesus. meu marido não criou desculpas. Ele foi por completo. Ele abriu mão de tudo que prendia ele ao pecado, né? Eu falo de um homem que aprendeu a beber desde criança, um homem que tinha uma cultura totalmente diferente de uma pessoa cristã, né? Um homem que, quando a gente era novinho, né, casado, eu falava assim, vamos pra igreja comigo? Ele, não, crente não. Eu não vou ser crente. Crente, eu não confio em crente. Ele falava assim, aí um rapaz na obra falou, Vinícius, vamos pra igreja, você tem que converter. Eu falava assim, é mais fácil eu desviar o senhor do que eu ser crente. Misericórdia. Olha, que ele falava pro Senhor. Né? Não conhecia a palavra, né? Não conhecia Deus, né? Então... Ele achava a Bíblia aberta no sinaleiro. Deus se revelava ao Vinícius de uma forma, mas ele estava com o coraçãozinho duro, né? Mas no tempo oportuno o Senhor chegou. Então, quando ele se converteu, eu ainda estava nesse processo ainda, né? Ali no mundo, ele começou a pagar preço pelo nosso casamento, pela restauração. Ainda que os olhos dele não vissem concretizado, ele cria. Ainda que os olhos dele não contemplassem, que ele olhasse para mim e visse tudo improvável, eu tratava ele mal, eu não queria conversar com ele, eu bloqueava ele no celular, ele ainda cria que o Senhor poderia fazer, né? E ele também recebeu uma promessa, na época o Senhor disse para ele que o Senhor daria um bebê para ele, que ele seguraria um bebê nos braços, né? Um filho varão. E ele cria, né? Então essa grande mulher de Deus esteve ao lado dele, ajudando ele em oração, né? Ajudando ele nesse processo, ele já estava convertido. E aí naqueles 4 últimos meses de 2017, foram os meses que eu fui para a igreja, né? Então eu comecei a buscar o Senhor, eu ia para a igreja com essa amiga, e aí eu lembro que todas as vezes que eu tinha vontade de me prostituir, o Espírito Santo me induzia a jejuar. E eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Ele falou assim, jejua. Jejua porque eu quero acabar com essa brecha sobre a sua vida. E eu falei assim, eu vou começar a jejuar, vou fazer conforme eu estou recebendo a orientação do Senhor. O próprio Deus falava comigo. E eu não abria a Bíblia, na época eu era dura de coração, mas o Senhor me dizia, jejua porque eu quero mudar isso aí. E aí eu jejuava, eu gostava demais de ir para a igreja, de ouvir a palavra, eu queria aprender aquilo que eu estava escutando, aquilo me chamava muita atenção. E eu fui perdendo interesse pelo mundo, fui perdendo interesse por aquelas amizades, o Senhor foi arrancando aquilo do meu coração, né? Graças a Deus. Eu lembro que eu ainda estava sem trabalho. E aí no final do ano eu falei, Deus, abre uma porta na minha vida, um trabalho abençoado, um trabalho de honra. E eu fiz um voto ali com Deus e o Senhor me honrou. Então no início de 2018, o Senhor abriu uma porta maravilhosa. E naquele lugar, eu não deixei nem currículo. Eu não sei nem como. Na verdade, a gente sabe, Sim, né? a gente sabe. A gente sabe. Outras pessoas não sabem, na verdade sabe. Outras pessoas não sabem, né? Mas a gente sabe quem está por trás de milagres, de Fala coisas, que é sorte. né? Já foi sorte, mas nada. Mas a gente sabe que a deusidência é o Senhor, é o amor do Senhor, né? E aí ele abriu essa porta sobre a minha vida, né? E junto com essa porta, o Senhor me apresentou amizades da igreja. E ali eu comecei a me envolver com pessoas da igreja, com amigas da igreja. Eu fazia parte do grupo de jovens, sabe? Eu fui trabalhando aquilo na minha vida. E aquele pecado que ganhava tanta força, ele foi deixando de existir. Todo o meu coração era dominado pela presença do Senhor, pelo jejum, a vontade de buscar uma palavra, de estar com Jesus, de estar com os jovens ali louvando, participando dos cultos. O Senhor começou a dominar meu coração mesmo. Graças a Deus. E aí nós temos ali em Goiânia, no mês de fevereiro, na época do carnaval, um congresso das Assembleias de Deus, que é a Almadego, né? Muito famosa lá em Goiânia. Essa Almadego é uma bênção de Deus, né? E aí eu fui para Almadego com a minha turma de jovens. E quem que eu encontro lá na Almadego? O meu amado marido, né? Ele tava lá.
E aí a gente começou a conversar, eu chamei minha líder e falei, deixa eu contar pra senhora quem é esse homem. Ele é meu marido, é assim a história, né? E aí a gente começou a conversar. E aí todas as vezes que eu queria ceder, eu ainda tinha aquele medo, aquela resistência, ai, não sei. E aí eu falei assim, Deus, eu vou fazer um propósito de oração, um propósito de jejum. Quero que o senhor fale comigo, se é pra me voltar pro meu marido. Gente, claro, mas eu queria uma confirmação. Claro, a gente sempre, uma confirmação, a gente sempre tá atrás, né? E aí, ali, eu comecei esse propósito, né, de orar, de buscar o Senhor. E aí, o Senhor, essa Bíblia, inclusive, foi minha primeira Bíblia. Ela é toda marcada de marca-texto, de todas as coisas. Tudo que Deus falava, eu ia lá. E eu grifava, Deus falou isso aqui, Deus falou isso aqui hoje, isso aqui. E o Senhor ia ministrando no meu coração sobre o meu casamento. Todas as palavras que o Senhor me dava era sobre casamento. Deus falava, Deus né, falava. com você. A gente às vezes fala assim, ai, olha pra mim, fulano, beltrano. A maior revelação é a palavra. É a palavra. Você abre a palavra, o Senhor se revela, o seu coração está quebrantado, você está disposto a ouvir a voz do Senhor, abre a palavra. Ele vai se revelar, tão certo como a luz do dia. Ele vai se revelar. Ele fala. E ali o Senhor, né, começou a falar comigo sobre aquele casamento, né? Glória! E eu falei assim, Vinícius, vamos lá no cartório marcar esse casamento de novo, porque o Senhor vai restaurar. O que você acha? Ele, não, vamos, a gente vai. Já tá preparado, né? Ele tava esperando, vai, ó. Só você ainda tava em dúvida, mas ele só tava esperando. A pastora que estava com ele, né, no processo de oração. Eu louvo a Deus pela vida dela, eu vou falar porque ela é digna de honra. Sim. A pastora Marta, né? Pastora Marta Leão. E ela tava ali com ele nesse processo, né? E aí ela foi toda feliz, ela foi testemunha dele, junto com o esposo dela. E eu tive os meus pastores da minha igreja, a gente foi lá, né? E aí, no dia de marcar o casamento de novo, a moça do cartório falou assim, gente, vocês vão casar, é a mesma pessoa? Eu falei, moça, não pergunta nada. Foi rebeldia. É a mesma pessoa. É pra glória de Deus, Glória né? a Deus, aleluia. E aí marcamos. Aí no dia 20 de abril de 2018, o Senhor restaurou o nosso casamento. Nós casamos de novo. Maravilha, Jesus. E eu falo pro meu esposo, assim, amor, mas o que eu sempre vou dizer que o nosso casamento é em outubro de 2015. Aquilo ali foi só uma restauração do Senhor, foi só um processo. Um dia eu tava dormindo, né? E eu olhei pra ele assim. Eu falei assim, Deus, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu essa ferida, né? Essa cicatriz, essa rachadura? E aí, naquela madrugada, o Espírito Santo entrou no meu quarto e falou assim, filha, você lembra de Jacó? Eu falei, sim. Ele falou assim, para aquele homem ter o seu nome mudado, a sua sorte mudada, a sua história transformada, ele carregou uma marca. Eu queria transformar. Carrega a marca, glorifica o meu nome, porque nós temos duas certidões, né? Nós temos a certidão com a averbação de divórcio. Sim. E a certidão atualizada, né? E aí o Senhor falava assim, essa certidão é a marca. Essa é a marca que vocês vão carregar, porque eu quero que glorifique o meu nome. Todas as vezes que vocês lembrarem aquilo que eu fiz, eu quero que vocês glorifiquem o meu nome. E quando eu olho para o que Deus fez no nosso casamento, eu fico muito emocionada, porque só Jesus podia fazer isso. Quantos casamentos, irmã Jamile, o diabo destrói todos os dias? Quantos lares estão sendo destruídos todos os dias? Quantos filhos estão chorando a separação de seus pais? Mas o Senhor escolheu a restauração do meu casamento. O Senhor escolheu mudar a nossa história. Eu carregava a maldição, o meu esposo, a maldição hereditária, nossa família, todos os nossos parentes foram lares quebrados, divórcio, não deram certo, se separaram, mas o Senhor escreveu a nova história. E restaurou seu casamento, né? Ele botou fim naquilo que o diabo já tinha decretado, né?